na batalha contra o mal. Ser valente, segue em marcha triunfal. Ser valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixes tua cruz. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar. Ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo, com poder. Ser valente, fraco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir,
existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor, seu amor nunca mudou. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais um momento, um privilégio para mim, trazer a doutrina para a nossa igreja. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Enquanto os irmãos procuram aí, vou dar um tempinho aqui para os irmãos. E isso é maravilhoso, estarmos aqui para trazer mais uma palavra de doutrina à igreja. Então vamos ler o texto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também se manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza,
paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que veio a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despi do velho homem com os seus feitos, e vos revesti do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravos, livre, porém Cristo, tudo em todos. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Queridos, o estudo das doutrinas bíblicas faz-se cada vez mais indispensável, especialmente nestes últimos dias, quando se constata um contínuo aumento de falsos mestres e profetas. E a gente olha aqui a preocupação de Paulo. Paulo, ele estava preocupado com a igreja e nesse seu desejo de ver a igreja no progresso espiritual, consequentemente, um número demasiado de pessoas estavam vivendo de um lado para o outro, como diz lá em Efésios 4:14, que diz assim: levado em roda por todo vento de doutrinas, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulamente. Queridos, como se não bastasse, alguns fiéis, talvez, sem saberem que doutrina é apenas outra palavra para ensino, mas eles muitas vezes fazem objeção ao estudo da doutrina bíblica. Muitos não querem receber a doutrina bíblica, tornando-se assim vulneráveis aos ventos de doutrina. Então, a razão pelo qual Deus quer que os crentes, aqueles que querem conhecer a Deus, eles precisam realmente crescer espiritualmente. Mas tudo isso é necessário conhecer a palavra de Deus através da Bíblia, porque tal conhecimento nos protegerá dos falsos mestres e falsos profetas. Como eu falei, nós encontramos aqui Paulo exortando aos Colossenses no capítulo 3, do versículo 1 ao 14, nós vamos observar que Paulo faz essa exortação a praticarem a doutrina dada no capítulo 2. Veja que a preocupação do apóstolo Paulo, dizendo que vinha lutando pelos os laodicenses, para que o coração deles tenha um coração vinculado com o amor e a convicção plena no ministério de Deus Cristo. Paulo faz a menção do se abster dos falsos mestres, das falsas doutrinas, e o intuito dele era que as pessoas que aceitassem Jesus Cristo tivessem firmeza na fé e em Cristo. Então nós vemos aqui o cuidado pastoral de Paulo, que não é diferente para nós nos dias de hoje.
aquele pastor que preza a sua igreja, aquele pastor que realmente ama a obra do Senhor, ele se preocupa muito com as pessoas, principalmente aquelas que confessaram Jesus como Cristo, como Senhor de suas vidas. Porque é uma coisa tão importante que às vezes elas não se dão conta desse ato que elas fizeram, desse momento tão importante que foi aceitar Jesus Cristo. E a gente fica assim um pouco preocupado com o tipo de palavra ou ensinamento que está se dando, e muitas vezes as pessoas, elas parecem que não entram na mente delas. Vamos aqui meditar um pouco no que diz no versículo 6. No versículo 6 do capítulo 3, diz assim: que no capítulo 6, olha, no capítulo 5, né, que ele diz: se já ressuscitamos com Cristo, carregamos na carne, né? Ou seja, se nós já ressuscitamos com Cristo, nós temos que observar que daqui para frente nós temos que ter um outro procedimento. Se realmente nós já ressuscitamos com Cristo, nós carregamos na nossa carne a batalha entre o velho e o novo homem. Então nós precisamos, por natureza, nós vivemos nessa guerra. Somos propensos a buscar as coisas que são do mundo, caminhando como era o nosso costume de viver quando ainda éramos filhos do pecado, da desobediência. Então, quando nós vivíamos no pecado, nós precisamos agora dar uma resposta às propostas do velho homem, ou seja, não aceitar mais o pecado em nossas vidas. Porque eu penso que nós precisamos acordar e viver na realidade cristã, que não é esta que nós estamos vivendo. Digo isso porque as pessoas crentes nos dias de hoje estão vivendo um cristianismo sem compromisso, sem amor, e a gente percebe que quando eu falo o amor, eu não estou falando esse amor de sentimento, não, falando daquele momento que você decidiu amar a Deus sobre todas as coisas, aquele amor, aquele primeiro amor quando você aceita Jesus Cristo. Então a gente observa que as pessoas esfriaram, não tem mais aquele entusiasmo. Aí você diz: mas pastor, como e com que base o senhor diz isso? A base que nós estamos vivendo, ouvindo, né? As pessoas perderam o interesse pelo reino de Deus, as pessoas já não evangelizam mais, as pessoas já não têm compaixão, já não perdoam, as pessoas já não enfrentam aquilo que Deus nos chamou como algo necessário para nossas vidas. Ou seja, quando Deus nos chamou, não nos chamou para ficar no banco e decidir a nossa vida do jeito que quer. Mas agora nós passamos a querer a viver não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E para saber a vontade de Deus, nós precisamos buscar o Senhor, ter amor por aquilo que Ele tem nos chamado. Então veja que as coisas de Deus estão ficando de lado. As pessoas não estão mais preocupadas, né, com a essência da palavra de Deus. As pessoas estão preocupadas com o seu eu, com as suas atitudes, com o seu bem-estar. Então isso é muito sério. Então elas deixam o essencial de lado, elas estão vivendo um individualismo, sem se preocupar, ou seja, sem
entender que elas precisam buscar a Deus para entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E quando elas deixam de buscar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, para buscar o seu próprio eu, elas estão entrando num caminho perigoso. Elas não oram mais, mas estão dispensando, elas estão dispensando aquilo que de mais valor, que é a palavra de Deus. Elas estão se envolvendo com o mundo e deixando Deus de lado, entrando e saindo na igreja sem ter um propósito, como se fosse um clube, como se fosse um shopping. Muitos pensam, eu já dei o meu dízimo, e quando dá o dízimo, ela diz pronto, quer dizer, o temor a Deus para eles não existe mais. E nesse texto nós encontramos Paulo, neste capítulo, nos exortando a definir qual é a prioridade de nossas vidas. Qual é a sua prioridade de vida hoje? Né? E qual é o seu pensamento? Nós estamos vivendo num momento muito difícil, que nos dá uma chance de repensar na vida, nos dá uma chance de verificar. Você pensando bem no que você já deixou de ter com Deus, experiências maravilhosas, momentos especiais com Deus, quantos momentos desses você não perdeu porque você foi atrás da futilidade, das coisas fora do plano de Deus? E se você tivesse morrido, tinha ficado tudo aí, e você, como poderia se sentir diante de Deus no dia da apresentação sua com Deus? Então veja que a gente tem que parar para pensar, e eu digo que a sua prioridade hoje de vida deve ser buscar uma comunhão íntima com Deus, ou Criador, buscando as coisas que são do alto e procurando anular e mortificar as ações que a velha natureza exerce sobre cada um de nós. E a partir desse momento de consciência, agir buscando a manifestação de Deus na sua vida, porque ela não deixou de existir. Quando você aceitou Cristo na sua vida, o Espírito Santo, ele passou a habitar no seu ser. Mas isso é preciso que você esteja em comunhão para que haja manifestação de Deus na sua vida, através das suas ações, através dos seus atos, para que as pessoas possam olhar para você e ver um cristão, ver o Cristo vivo em você. Em Colossenses capítulo 2, versículo 20, ele diz: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Ou seja, há muitas pessoas que estão obedecendo homens, doutrinas humanas, e esquecem de seguir o campo de doutrina que é de Deus. Aquilo que Deus nos ensina, aquilo que deixou Deus como primórdio para nossas vidas. Veja que há em nós uma guerra espiritual. A carne está atraída pela falta de compromisso, e a missão dela é afastar de Deus. É afastar de Deus. Irmãos, isso é tão sério. Vejam que às vezes eu me encontro com pessoas e elas dizem o seguinte: doutrina é muito demorado, é muito isso, muito aquilo. Uma pessoa, ela passa 1 hora, 2 horas assistindo o filme, mas quando é a palavra de Deus, você mesmo aí, será que você já pensou
se você tem paciência para ouvir a palavra de Deus, procurar entender o que Deus está trazendo de benefício para a sua vida. Aquilo que Deus deixou para o ensinamento, engraçado que o ensinamento de Deus não é para o nosso mal, é para o nosso bem. E muitas vezes nós não damos a atenção que é devida à palavra de Deus. Ou seja, você passar 1 hora num shopping, passar 2 horas, 3 horas, sei lá quanto tempo, isso aí também não importa, não é problema. Mas você muitas vezes se incomoda com o tempo da palavra de Deus para a sua vida. E quer ver isso? Você não lê a Bíblia porque acha que vai perder tempo. Você não medita na palavra porque você acha que vai perder tempo. Você não ora porque você acha que vai perder tempo. E tudo isso é algo primórdio para a sua vida. Então, o que está acontecendo é que os ensinamentos de Deus é perder tempo. E isso é muito triste. Porque é muito triste a gente pensar dessa forma. Porque enquanto você está vivendo isso, algo está acontecendo no campo espiritual. Algo está acontecendo no campo espiritual. Então, a palavra de Deus, naquele tempo que os discípulos ouviam a palavra de Deus, eles não se cansavam, passavam horas ouvindo a palavra de Deus. E hoje Satanás está te mostrando o mundo como uma opção melhor. E quando vem um momento difícil, a pessoa fica acuada e não sabe o que fazer, porque lhe falta a orientação. A palavra de Deus diz: o meu povo perece por não conhecer a minha escritura. Muitos estão fracos, muitos estão doentes, se já não dormem, estão mortos espiritualmente. Então, por isso precisamos aprender a alimentar nossa natureza. A nossa mente precisa ser alimentada com a palavra de Deus para que tenhamos a resposta certa, para que nos dias maus tenhamos força para resistirmos o pecado. E eu creio plenamente que agindo dessa forma, nós vamos responder, nós vamos resistir à natureza pecaminosa e, ao mesmo tempo, deixar de servir o nosso pecado, porque deixando de agir dessa forma, nós iremos estar atento para buscar as coisas que são do alto. E aqui o apóstolo Paulo, em seguida, nos dá uma direção. No versículo 6, no versículo que ele diz o seguinte, versículo 5, aliás: se já ressuscitaste com Cristo. O que quer dizer isso? O apóstolo associa este ensino ético à doutrina da ressurreição, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz o seguinte, 12 e 13: tendo sido sepultado juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircunção da vossa carne, vos deu vida juntamente a ele, perdoando todos os nossos delitos. Veja que fala do revestimento. E aí a gente começa a parar um pouquinho, pensar nas coisas que são do alto. Veja que os falsos mestres estavam instruindo os colossenses a concentrar-se nas coisas temporais. E não é isso que as pessoas estão vivendo hoje? Elas estão se concentrando mais nas coisas pessoais, nas coisas individuais, do que mesmo nas coisas de Deus. Então, as pessoas estão mais vivendo esse
momento temporal, estão vivendo para as coisas materiais e esquece de Deus. Ou seja, elas dão a prioridade às coisas da terra. Por outro lado, o apóstolo Paulo nos instrui a concentrar nas realidades eternas do céu. Pare um pouco. Quantas vidas foram ceifadas? Será que essas vidas vão ter um encontro com Jesus? Veja que a vida de um servo não pode mais ser ditada por este mundo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós não podemos mais ir pela mesma natureza que tínhamos antes. Nós acabamos de falar que fomos ressuscitados, ou seja, nós ressuscitamos com Cristo, a velha natureza ficou lá. Mas isso é uma verdade. Então, nós precisamos meditar o que é que nós estamos fazendo. Então, a palavra grega usada para escondido indica que Deus fez isso no passado para que fosse uma realidade no presente. Aí nós entramos no segundo ponto. Fazei morrer a vossa natureza terrena. No versículo 5 ele diz assim: fazei, pois vós morrer a vossa natureza terrena. E quais são a natureza terrena? A prostituição, a impureza, a paixão, a lascismo, o desejo maligno, a alvareza e a idolatria. Por quê? Caso não deixemos isso, a ira de Deus virá sobre nós. Porque nos tornamos não mais filhos de Deus, mas filhos da desobediência. Então, do versículo 5 a 8, Paulo transmite aos Colossenses instruções acerca da conduta correta. O que é a conduta correta? Ele afirma que temos pontos negativos e pontos positivos. O tipo de vida que Deus deseja para que os seus servos vivem. Ou seja, que eles precisam ser servos que levem uma vida segundo a palavra de Deus, não mais como antes. Embora estivesse antes fascinado com a prática do mal, ou seja, listado aqui no versículo 8, que diz assim: agora, porém, despojai igualmente de tudo isso. Ou seja, a nossa velha natureza, ela está carregada da ira, da indignação, da maldade, da malicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, agora, nessa lista, está listado exatamente aquilo que o cristão não pode mais seguir. E no versículo 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem como os seus feitos. Então veja que, embora tivesse antes fascinado por essas práticas listadas, como nós lemos, agora os cristãos em Colossos deveriam abandonar tais práticas, como também nós. O conselho também é para nós, abandonarmos tais práticas, se nós quisermos viver como Deus quer que nós, como servo, leve a vida santa. Então veja que o velho homem carrega a imagem da nossa natureza caída e está sob a autoridade de um velho senhor. Quem sabe quem é esse velho senhor? Satanás. Agora, como nós conhecemos a Cristo, nós vamos passar a pertencer a outro senhor. Então nós não podemos obedecer dois senhores. O novo homem tem a imagem da nova criação em Cristo, e agora ele tem que possuir o novo Senhor, a qual ele decidiu. Quem está sendo o Senhor da sua vida? Jesus uma vez fala que aqueles que estavam perseguindo ele, que não reconhecia ele, não eram filho de Deus, e sim filho de Satanás, porque não tinham se decidido pelo novo Senhor. O Espírito Santo de Deus, que vive dentro de você, ele
lhe mostra os perigos da sua vida. Nós vamos, um outro ponto, terceiro ponto. Por isso nós precisamos vestir-nos do novo, no capítulo 3, versículo 10, e diz: vos revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus, a partir do nascimento, nos deu um novo homem. Um novo homem chegou na sua vida, uma nova vida para você viver segundo a palavra de Deus. Então veja que vestir-se do novo significa pôr roupa do novo homem. O outro homem agora é um homem regenerado, deixa tudo aquilo do 8 e do 9 que nós vimos, e agora passamos a viver uma nova natureza. Ou seja, nós temos agora um momento do segundo nascimento. Isso significa buscar agora, preste bem atenção no que eu estou falando, buscar com profundidade, com entendimento, com a certeza de que Deus é verdadeiramente o seu Senhor. É interessante que se o homem vai casar ou se a mulher vai casar, ele precisa conhecer muito aquela pessoa que vai estar do seu lado. E nós, quando aceitamos Jesus, não procuramos conhecê-lo com profundidade. Então, como nós podemos ter um relacionamento de pai e filho? Como nós poderemos ter um relacionamento amoroso por Deus se nós não tivermos esse conhecimento, se essa busca não for permanente? Então, nós temos que buscar o conhecimento de Deus, de forma a sermos como a imagem dele, se parecer com ele, porque ele nos criou. Nós temos que agora nos despir do velho homem e seus efeitos e vivermos a verdade não mais do homem, mas a verdade de Deus, que ela é exposta através da sua palavra, que aí nós passamos a conhecer a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. E ao conhecer Jesus Cristo de verdade, como a verdade, nós encontramos a justiça e a santidade. Oh, glória a Deus. 4. No versículo 12, ele fala do revestimento. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus e santos, amados, de ternos afetos e misericórdia e bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Aí no versículo ele diz assim: eleitos de Deus. O Senhor chama todas as pessoas à salvação. Agora, é uma decisão sua. Você que é eleito a Deus, você tem pura obrigação de cumprir com aquilo que Deus lhe chamou. Então, ninguém é obrigado a amar. Saiba que o amor não é um sentimento, é uma decisão. Se eu decidir amar a Deus, eu vou amar a Deus não como um sentimento, mas como uma opção que eu tomei, e agora vou amá-lo de todo o meu coração, de todo o entendimento. Então veja que aquele que o aceitou é os eleitos desde a fundação do mundo. O Senhor diz: desde o ventre da tua mãe eu te conheci. Aleluia, glória a Deus. Que profundidade é esse conhecimento. A gente precisa se apaixonar de novo. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Porque dentro de tudo isso, irmãos, existe uma coisa que poucas pessoas elas almejam. As pessoas almejam tantas coisas desse mundo e esquecem que Deus prometeu um galardão. Um galardão da herança. Porque essa deve ser a fonte da motivação para servirmos bem alguém. Você trabalha bem direitinho porque você tem o seu salário todo mês.
Hoje você está valorizando muito mais o seu trabalho e talvez esteja até com medo de perder o seu trabalho. Mas saiba que nós não podemos perder o trabalho, mas nós não podemos perder o galardão de Deus. Você sabe o que é o galardão de Deus? É aquilo de bem, tudo aquilo que for feito com o propósito da vontade de Deus. Deus tem um galardão para nos entregar. Isso é encontrado no futuro. O galardão que Jesus concede somente àqueles que são fiéis no serviço. Deus não lhe chamou para você ficar sentado numa cadeira. Deus não lhe chamou para você receber a palavra e ficar só engordando e não ter nenhuma atitude. Primeiro, nós vimos a preocupação de Paulo para que as pessoas tivessem um vínculo de amor com ele. A mesma coisa, eu como pastor, às vezes olho para a igreja e fico a pensar, meu Deus, há tanta vontade, há tantas pessoas que se manifestam em fazer a sua vontade, mas nunca perguntam a Deus se é a vontade de Deus. Ah, porque eu quero fazer isso, porque ninguém faz isso, porque aquilo... Você perguntou a Deus se é isso que Deus quer que você faça? Porque a nossa vida, ela tem que ter o amor de Deus. A nossa expressão para o mundo é de um amor sem demonstração daquilo que se faz. Eu não tenho o que fazer para alguém me qualificar como homem de Deus, ou mulher de Deus, ou jovem de Deus. Mas eu tenho que fazer no meu íntimo com a certeza de que Deus está recebendo o meu melhor para Ele. E o meu melhor para Ele é aquilo que eu faço com o coração. Eu acho lindo quando ele diz, quando tu faz com a mão, esconde a outra. É isso que ele quer dizer. Não faça alarde quando você faz alguma coisa. Porque isso não é doutrina de Deus. Faça em silêncio. Faça para que o Pai sinta que você fez com amor. Porque o galardão daqui não vai servir. A gente vê nesse mundo que ele ensina a ganância. Ele ensina o ter de uma forma que as pessoas estão se matando para ser o Todo-Poderoso. E quando chegar diante do Pai, não vão ter esse galardão. Aqueles que têm a oportunidade de fazer e não fazem, não vão ter esse galardão. Aquele que usurpa do pobre, aquele que não tem amor à causa de Deus, não tem esse galardão. Não tem a vida eterna. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós não sabemos qual o dia que nós iremos ser chamados para estar junto ao Pai. Você sabe o dia que você vai? Então nós temos que parar um pouco e procurar criar um vínculo com Deus no amor, não no sentimento. Em decidir amar Deus sobre todas as coisas e a partir daí fazer com compromisso a obra de Deus. Quantos não estão ficando pelo caminho? Porque o mundo diz e continua falando. O que tu quer com isso? Por que tu está fazendo isso? Cada um vai prestar conta com Deus. Eu não tenho o direito de lhe julgar, não. Eu não sou julgador. Mas cada um vai prestar conta com Deus na sua consciência do que realmente você está fazendo.
Nós não precisamos ter medo desse mundo, não. Nós temos que ter medo do dia que nós formos nos apresentarmos diante do Senhor e estivermos de mão vazia, pelo nosso egoísmo, pela nossa vontade orgulhosa, pelo nosso olhar de querer chegar ao topo das coisas, atropelando quem quer que seja. Mas eu preciso fazer a obra de Deus por amor o que Ele fez. Nós vimos agora nessa Semana Santa que todo mundo se compadece, vê o Cristo sendo crucificado. Até eu mesmo choro, mas não é isso que Cristo quer que a gente veja. Não é isso que Ele quer. Ele quer que a gente medite um pouco e veja que o seu sofrimento não pode ser em vão. Eu não posso deixar Cristo simplesmente por aquilo que não é verdadeiro. Eu não posso centralizar minha vida naquilo que é temporal, aquilo da terra, as coisas da terra, elas vão ficar. A gente olha muitas vezes, a gente se prende às coisas, e esses dias agora que a gente está em casa, a gente pensa bastante, e se a gente morresse? Do que adianta? Casa, carro, riqueza, conta alta no banco. Para quê? Se tudo vai ficar aí. A felicidade não é a felicidade do dinheiro, nem dos bens materiais. A felicidade é poder você dormir e dizer: eu durmo na paz que o Senhor tem me dado. Compreender que Ele tem o controle de todas as coisas. É entender que Ele sabe tudo o que você faz. Queridos, eu quero lhe convidar nessa noite para não ser levado em roda por todo vento de doutrina ou engano dos homens, que são astuciosos. Eles enganam, são fraudulentos, mas pelo um Cristo que lhe deu a vida para que você confiasse nele, porque eu acredito, quem teve experiência com Deus jamais poderá dizer que Deus é mentiroso, jamais poderá dizer que Deus não existe. Você está diante de uma pessoa que vivi momentos difíceis, mas eu confiei nesse Cristo e confio a minha alma a Ele. Eu lhe chamo nessa noite para que você passe a compreender o amor que Deus tem para com a sua vida. Porque Deus ama. Eu lhe desafio a você perseverar na oração, vigiando com ações de graça ao Senhor, conforme o capítulo 4, suplicando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que o manifeste como devo fazer. Ele fala isso aqui para que você ore, peça a Deus sabedoria, que as suas palavras possam demonstrar o Cristo vivo, que as suas palavras possam ser levadas àqueles que ainda não conhecem, através da sua experiência com Deus. Tenha experiência com Deus, viva momentos com Deus, para que você possa falar com autoridade, não utopia, mas falar com autoridade de quem é Deus na sua vida.
Esse é o meu convite para você nessa noite. Orai com súplica para que Deus faça na sua vida infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. E aí você vai poder resistir os dias maus, vai resistir o pecado e vai se revestir do novo homem que Deus lhe ofereceu através de Cristo, de uma nova vida transformada, cheia do Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, nessa noite nós entregamos a Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz. Pai, a Tua palavra não volta vazia. Que os nossos irmãos, aqueles que nos escutam, possam parar para pensar o valor dessa palavra, o valor tão grande, e ao mesmo tempo nós não merecemos, Pai, pelo tão grande sacrifício que Tu fizeste. Foi o Teu amor que impulsionou o Senhor fazer isso. Foi o amor de Deus para nós que impulsionou o Seu Filho a dar a sua vida por cada um de nós. Eu quero que você saiba que Deus lhe ama. Deus ama tanto você. Veja o preço do sangue de Jesus. É hora de você parar e pensar agora, quando voltarmos a nos reunir, a fazer a sua parte. Já comece a orar a Deus, o que eu posso fazer como obreiro, como servo, como aquele que recebeu a Ti como Cristo, para mudar a vida daquele que ainda não Te conhece. Eu quero evangelizar, eu quero fazer a Tua obra, Senhor. Eu quero que não seja em vão o que Tu fizeste por mim, Pai. Pai, eu Te oro e Te agradeço no nome do eterno soberano Jesus. Que o Senhor esteja nesse momento falando com Teus filhos, abençoando cada um dos que estão ouvindo a Tua palavra nesta noite. E que o amor do Senhor Jesus, as santas e eterna consolação do Espírito Santo, esteja com todos vós hoje e sempre, até os confins da terra ali, abençoando, Senhor, os missionários, a igreja perseguida, Senhor, a nação de Israel, a nossa nação brasileira, que o Senhor esteja moldando os corações para que vivam em amor, que essa nação ela possa ser uma nação abençoada por Ti, repreender todo espírito maligno, Senhor, que tem dominado essa ganância, essa falta de orientação, e que tudo é temporal. É assim que nós oramos, e já agradecido em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, só muita saudade dos irmãos. Logo nós estaremos novamente juntos, se Deus quiser. Boa noite.